Gente, estamos aqui para mais um podcast. O podcast de hoje vai ser muito legal. Vou entrevistar um amigo aí que a gente adquiriu durante o tempo. Ele é supervisor técnico do setor de mecânica da Toyota Manaus, a Toyolex. E a gente vai falar muito de tecnologia e inovação, os veículos híbridos, a eletrificação do sistema Toyota. Meu amigo Rui, seja muito bem-vindo aqui. E que a gente faça uma entrevista muito bacana e que os telespectadores, amigas e amigas de casa gostem, meu irmão. Afonso, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui com você. Cara, e como você já falou, trabalho na Toyolex, que é uma concessionária Toyota aqui em Manaus. Trabalho no grupo há mais de 16 anos. Muito tempo, hein? Já é uma vida, né? É uma vida, irmão. É uma vida, cara. Graças a Deus. Entrei lá como estagiário, na época de 16 anos para 17 anos. Comecei como estagiário. E a gente vai crescendo, vai crescendo. Minha formação é técnica. Passei 2 anos e meio no Senai para me formar isso lá com 14 anos, mais ou menos, para me formar em técnico mecânico. Estou estudando atualmente, cara. Estou fazendo 2 graduações. Se Deus quiser, ano que vem já finalizo. Falo Deus quiser porque não é fácil, cara. Não, sim. Mas como é online, dá para desenrolar. Conciliar, né? E falar um pouco sobre a história da Toyota. Cara. Vamos lá. A Toyota ela é uma empresa que ela só vem inovando. Cara. Lá no surgimento da Toyota, ela começou como uma empresa de TA, fabricando TA. Para quem não sabe o que é o TA, é aquela máquina de confeccionar tecido, né? De TA tecido. Sim. Então, isso lá em 1897. Cara. Antes da Primeira Guerra Mundial. Ixi, muito antes da Primeira Guerra Mundial. Cara. Então, pra você ter uma ideia, o Sakichi Toyoda, que foi o fundador da Toyota, na verdade, máquina de teagem, ele cresceu numa família no Japão, uma família que o pai era carpinteiro e a mãe trabalhava com teatro. Ficava teando, né? Bacana. Assim. Então, ele vendo aquilo ali e vendo a mãe dele trabalhando, ele começou a pensar em inovação. Melhoria para o TA, uma forma de ajudar a mãe dele. Foi aí que surgiu a ideia dele. Criou o primeiro TA automatizado da história. Um TA que conseguia isso lá, imagina. Sensacional. Você não tem, cara, como mensurar. Hoje a gente fala de automação com muita facilidade, mas nessa época não existia, né? Foi um desbravador, um pioneiro, exatamente. Né? Você criar um TA que ele conseguia parar automaticamente quando identificava um fio rompido ali, por exemplo, o fio que passa quebrou. Automaticamente o TA parava. Então, quem tiver curiosidade, procurar no YouTube, você encontra a história. Vídeo, desse TA, ele tem um vídeo demonstrando como é que funciona. Tal. Bacana. Tudo. Então, é um negócio bem interessante, cara. E o filho dele, Kishiro Toyota, numa viagem para os Estados Unidos, viu o automóvel, viu aquela maravilha andando pelas ruas dos Estados Unidos e se apaixonou, cara. Foi aí que na volta para o Japão ele conseguiu convencer o pai dele a gente precisa entrar nisso, né? Entrar nisso aqui. Certo. Aí ele, com a ajuda do pai, conseguiram lá recursos, começaram a trabalhar em cima de automóveis. Ainda existia a fábrica de TA, mas eles foram vendendo patentes, participação, para começar a financiar o projeto da fabricação de automóveis. Foi aí que surgiu o A1, o primeiro Toyota da história, cara. Era uma picapezinha, ela era feita para basicamente... Fez um protótipo, né? Isso, exatamente. E deu tão certo, cara, que hoje a Toyota se tornou o que é. Uma das maiores, se não for a maior, uma das maiores montadoras do mundo. Sensacional, cara. Sensacional. Gente, a gente vai falar muito aí sobre a questão da eletrificação, sim, dos carros elétricos, né? Eu queria só, para a gente deixar uma pontadinha para o segundo bloco, me fala um pouco da tua história dentro do teu trabalho hoje. Como é que tu começou? Como é que tu evoluiu? Pronto. Eu entrei na Toyolex com 16 para 17 anos, isso lá em 2006. Trabalhei, acho que 1 ano ali como estagiário. Então, após esse 1 ano, quando foi efetivado, né, pela empresa. Comecei lá na oficina mesmo, na época era auxiliar, depois vinha mecânico B, C e A, as categorias internas, até me tornar o supervisor da oficina. Então, é uma caminhada longa. Pra você ter uma ideia, só de treinamentos internos da Toyota foram 18 treinamentos, cara. Então imagina você fazer 18 viagens para São Paulo, treinamento que durava 2 semanas, 1 semana. Você não consegue isso em 1 ano.
até por questão de custo, logística, você ter um funcionário a menos ali. Então foram anos e anos, cara. E é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho, cara. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Legal. Eu acho que isso até me deixa um pouco numa zona de conforto. Mas eu gosto muito do que eu faço, cara. E o nosso dia a dia ele é muito corrido, cara. Ele é muito volátil. Ele é um dia a dia assim que você nunca é a mesma coisa. Você pode programar o seu dia, você tem um sprint agendado, com aquelas solicitações, com aquelas revisões, mas sempre tem algo a mais. Eu imagino que tu ser chefe de uma oficina na parte mecânica aí, de uma empresa multinacional poderosa como é a Toyota, é uma responsabilidade muito grande, né? Imagina, a gente trabalha com bens. Se a gente for olhar assim, mensurar, o carro hoje ele não é um bem de luxo. Ele é uma necessidade. Sim. Ele é um meio de transporte que ele é necessário para todo mundo. Sim, sim. Lógico. Se a gente pegar hoje valores, não vou falar aqui, mas são carros no valor de apartamento, cara. Sim. Então imagina, você tem que ter todo o cuidado, você tem que ter pessoas qualificadas para trabalhar com aquilo ali. A mecânica pode ser a mesma de outros modelos, não tem diferença. E eu vou além, né, o Rui, eu acho que eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosto muito de automóvel, né? Eu gosto muito da parte automobilística, eu gosto muito de velocidade, gosto muito de corrida. Então, eu acho que o automóvel ele é um bem de consumo muito usado, como tu falou, e as pessoas elas procuram comprar um carro que tem a ver com elas. Pelo menos eu sou dessa forma. Eu busco ter, então eu tenho um zelo por aquilo ali, eu cuido, né? Lógico que essa questão do apego material em demasia não é legal, mas é um bem de consumo, você cuidar bem, né? E eu procuro comprar bens que tem a ver comigo. Então, eu acho que as pessoas têm uma exigência, um carinho, um apego muito forte, né? E aí a responsabilidade de vocês só aumenta, né? Imagina, você compra um bem, como eu falei, né? Não é um celular que vai se depreciar, depois eu troco aqui a cada 2 anos eu troco e tal. O carro, ele reflete a personalidade do dono. Exatamente. Então Perfeito. Você espelha a sua personalidade no carro. Perfeito. Aí imagina, vou eu pegar o carro e te devolver ele sujo, arranhado, mal cuidado. Não tem como, né? E outra, hoje a gente fala assim muito de inovação tecnológica. E a Toyota, ela tem um... O pessoal fala assim, a Toyota é muito arcaica. Não, cara, ela é muito conservadora. Existe tecnologia disponível, mas ela estuda mercado, estuda perfil de clientes para depois ir lá. A Toyota tem carro 100% elétrico no mundo rodando, inclusive são sistemas da BYD, tá? Com bateria Blade, aquela situação toda. Mas não é, ela vê assim, cara, a infraestrutura do mercado brasileiro é uma infraestrutura que está engatinhando ainda. Para você ter um carro em massa 100% elétrico. Então, assim, hoje o mercado... Eu acho que é uma parte estratégica, né? Da empresa, né? Sim. E tá tudo bem. Entendeu? Até porque dá muito certo, né? Dá. Tá dando muito certo, cara. Hoje você tem um nicho de mercado que é o carro elétrico, 100% elétrico, híbrido. É um nicho no mercado. Sim. E entrou muito forte, né? Entrou forte, cara. O brasileiro gosta de tecnologia, gosta de inovação. Gosta. E a Toyota, ela deu essa virada de chave, demorou um pouco, mas ela deu essa virada de chave, cara. E aí a gente tem tecnologia, tem inovação e tem a sustentabilidade. Exatamente. E também economia, né? Depois tu vai falar melhor ao decorrer da entrevista, mas até onde eu sei é 30%, 35% de economia de combustível. Exatamente. Um carro a combustão comparado com um carro híbrido. Exatamente. Isso aumenta muito num carro plug-in, cara. Pra você ter uma ideia, até 2026 a Toyota ainda vai lançar 10 modelos eletrificados. Ou elétrico, 100% elétrico, ou híbrido plug-in. Sensacional. Então vem muita coisa boa pela frente. Cara. Tem. Gente, a gente vai para o segundo bloco e vamos seguir esse bate-papo aí com muita inovação, tecnologia, sustentabilidade. Um abraço. No coração da Amazônia, a energia pulsa. Imagine um futuro onde a energia não é apenas eficiente, mas inspiradora. Onde a tecnologia não é apenas funcional, mas transformadora. A Energin está moldando esse futuro hoje, oferecendo soluções em energia focadas em pessoas e no meio ambiente. Energia que inspira, tecnologia que transforma. Somos Energin Sustentabilidade. Saiba mais em energinam.com.br.
Gente, voltamos para o segundo bloco. E nesse bloco, Rui, a gente vai falar muito de inovação e tecnologia. Queria que tu começasse a falar para a gente sobre a parte de eletrificação da Toyota, que é uma das melhores do mundo. Pronto, Afonso. A Toyota ela é uma empresa que ela visa a sustentabilidade, né? E ela vem buscando melhorar isso através da neutralização de carbono. Então é um dos pontos fortes, né? Porque hoje os maiores poluidores é o motor a combustão. Sim. É os carros, né? E a primeira grande inovação da montadora, da Toyota, foi criar o primeiro híbrido no mundo. Isso em 97, que é o Prius. Você tem uma ideia, quando o Prius chegou pra gente aqui no Brasil, ele já chegou na sua terceira geração. Isso lá em meados de 2012, 2013. Mas ele já rodava no Japão desde 97, depois Europa e por último Estados Unidos. Então foi a primeira grande mudança de chave da Toyota. E ela não parou. Ela continuou buscando eficiência, diminuir poluição, aumentar a sustentabilidade. E foi em 2015 que ela lançou o Mirai, que foi o primeiro carro a célula de combustível do mundo. Para quem não sabe, o Mirai ele é o primeiro carro movido a hidrogênio no mundo. E não tem um motor... Quando foi que lançou? 2015, certo. No Japão. Certo. Tem algumas vendas na Europa, não é toda a Europa, e nos Estados Unidos, basicamente ali na região da Califórnia. Uhum. Então, o Mirai é uma mudança de chave gigantesca, cara. Você tem uma ideia, o que sai no escapamento do carro é água. Sim. Então, Sim. Você imagina você tá andando com seu carro e tá saindo água no escapamento. Uhum. Não vai ter gás carbônico. É um encanamento, né? É quase isso. É quase isso, cara. Então, o Prius, ele abriu portas para o Corolla Sedan, para o Corolla Cross, híbrido. Então, tudo que você tem hoje nos Corollas, tanto no Sedan como no Cross, no SUV, é tecnologia que veio do Prius. O powertrain desses dois carros já veio do Prius, cara. E qual que foi a segunda mudança na Toyota? Colocar um híbrido flex. E mais uma vez a Toyota inovando. Primeiro híbrido flex do mundo, Toyota Corolla Sedan. Então, qual que é a vantagem de eu ter um carro flex? Que eu posso abastecer com etanol, 100% etanol, e diminuir a minha poluição, diminuir as emissões de gases no escapamento, e eu também consigo neutralizar ainda mais o carbono. Por quê? No processo de cultivo da cana, ela também ela absorve o gás carbônico da atmosfera para fazer a fotossíntese. Então, se eu estou usando etanol que já polui menos e vem da cana, na balança ali, eu estou diminuindo mais ainda a emissão de gás carbônico. Então, imagina o quanto que isso aí não é benéfico para o meio ambiente. Né? Com certeza. E o segundo ponto é o Mirai, né, cara? O problema do Mirai é que é uma tecnologia, apesar de ser desde 2015, não é uma tecnologia que ela é barata. O problema do hidrogênio. Isso. O problema não é você fabricar o hidrogênio. Você tem empresas que fabricam isso aí há anos. Cara. O problema é você conseguir armazenar e fazer o abastecimento do carro. Você tem uma ideia, o Mirai ele trabalha com uma pressão de abastecimento muito alta. Para você calibrar um pneu hoje é 2 bar de pressão, 2 bar e meio. Uma bomba de combustível trabalha com 3 bar de pressão. Para eu abastecer o Mirai é 700 bar de pressão. Então imagina o quanto que eu tenho que ter de energia para armazenar aquele hidrogênio ali numa condição que ele não seja letal, digamos assim. Uhum. Então a Toyota está trabalhando em cima disso também. Aqui no Brasil ela tem 2 Mirais. E ela trabalha junto com, se não estiver enganado, acho que é a Unicamp, em São Paulo, para conseguir extrair o hidrogênio do etanol. Então você vê a outra sacada da Toyota. Uhum. Inovação, né? Exatamente. Exatamente. Então imagina, eu pegar aqui o Mirai, que ele não tem motor a combustão, tá? O Mirai ele não queima hidrogênio, ele gera eletricidade através de uma reação química. Então ele pega o oxigênio, passa por um sistema de filtragem ali para entrar o oxigênio mais puro possível, tirar todos os gases que tiver misturado com o oxigênio ali, e entra o hidrogênio junto. E gera uma reação química. Uhum. Por isso que a gente fala que ele é a célula de combustível. Então ele gera uma reação química e ele é basicamente essa reação química que gera eletricidade para o motor elétrico. Ele não tem uma bateria que armazena eletricidade.
como um carro 100% elétrico. Uhum. Muito pelo contrário, essa bateria que existe nele, ela tem menor capacidade do que a bateria do Corolla Sedan. Uhum. Só que qual é a sacada? Eu consigo colocar ali 143 litros de hidrogênio, dá mais ou menos 5 quilos de combustível, porque o hidrogênio ele é muito leve. Então, em volume, seriam 143 mais ou menos litros. Só que em peso, 5 quilos. E eu consigo uma autonomia de aproximadamente 700 km com o carro. Sensacional, né? E o abastecimento dele é muito rápido. Em questão de 5, 10, 7 minutos eu já abasteci o carro. Na verdade, a gente teve um boom do carro elétrico recentemente, né, nos últimos anos, e a gente está percebendo uma evolução do hidrogênio agora, né? Que do meu ponto de vista, né, Rui, eu percebo que em breve a parte de combustível fóssil, gasolina, diesel, cada vez menos, né, vai ter seu espaço ali. Eu acho que num futuro aí de 10 anos, eu calculo, a gente vai ter aí 40% do mercado ainda petrolífero, né? Porque a gente está percebendo que o mercado, tanto dos elétricos, principalmente, dos híbridos, dos de hidrogênio agora, estão ocupando uma fatia considerada do mercado. Temos aí também mais avanço tecnológico nesses carros. Tem muita coisa. E, enfim, eu percebo que esse movimento sustentável, eu acho que a palavra sustentabilidade ela ganhou muita importância nos últimos anos, principalmente nesse ano nosso aqui, em 2023, devido a tudo que tem acontecendo, as mudanças drásticas da natureza, o clima, enfim. E eu acho que cada vez mais essas alternativas vão ganhando mercado. Rui, eu queria que tu falasse um pouco, a gente estava conversando em off, desse curso que tu tiveste agora lá em São Paulo, em Sorocaba, na fábrica da Toyota, sim, né, em novembro. O que você traz para o pessoal aí de mais recente aí em relação à questão dos carros híbridos, da eletrificação, da parte de veicular da Toyota? Cara, vem muita coisa boa, vem muita novidade. Uhum. Foi um curso técnico voltado para a eletrificação. Então, estudamos o conceito de um carro híbrido plug-in, de um carro a célula de combustível, de um carro 100% elétrico. Então, a gente, digamos assim, ficamos sabendo que vai ter o lançamento agora da Toyota para o próximo ano, que a Toyota não divulgou o nome, mas lá fora o carro já é chamado de Yaris Cross. Então ele vai vir numa versão a combustão e também numa versão híbrida. E também vai ter o lançamento da nova Rave, que é um carro importado, vendido do Japão. E ela vai ser uma Rave da plug-in. Então imagina, você tem um carro híbrido que você conecta na tomada para recarregar uma bateria, cara. E você pode usar ele 100% elétrico. Ou a bateria descarregou, chegou no nível crítico, entra o motor a combustão e recarrega a bateria para você ficar usando como um carro híbrido. Eu queria aproveitar o ensejo da tua colocação. Consegue passar para os amigos e amigas de casa a diferença de um carro 100% elétrico para o carro híbrido? Basicamente, você vai mudar o hábito do proprietário, cara. Mudança de hábito. Por quê? Um carro híbrido, eu não preciso recarregar, falando do híbrido convencional, tá? Eu não preciso recarregar, eu não preciso me adaptar ao carro. O carro ele faz todo o gerenciamento de consumo de energia, gerenciamento de energia, em que momento o motor a combustão vai entrar, em que momento vai ficar o 100% elétrico, sozinho. Depende da demanda, do torque, da potência que você está exigindo do veículo. Já um carro elétrico, você tem que ter uma mudança de hábito. Imagina, você roda a semana, esqueci de recarregar o carro. No outro dia você não consegue sair com o carro. Porque exige um determinado tempo. Você coloca ali para recarregar no wallbox, numa tomada, não é questão de minutos, são horas. Então imagina um carro desse que demora 7, 10, 12 horas para recarregar. Você tem que ter uma mudança na sua rotina para você ter um carro à sua disposição. Já o híbrido não. Imagina, você quer ir daqui para Boa Vista, daqui para Gente Figueiredo, eu consigo ir voltar com um carro híbrido. Já um elétrico você não consegue fazer essa viagem, dependendo da autonomia dele. Tipo, um carro hoje tem de 300 a 600 km no 100% elétrico. Da parte mecânica, qual que seria a diferença? Bom, o híbrido ele vai ter um motor a combustão. Então, você vai ter toda a questão de óleo, de filtros de óleo, a manutenção básica de um motor a combustão. E o motor elétrico não exige uma manutenção específica. Tá?
cara. Então é quase zero. Já no 100% elétrico você não tem manutenção de você trocar óleo, de você trocar filtro. Você tem inspeção, conexões, estado de saúde da bateria, vai ver se o carro não tem nenhum dano, essas coisas assim. A manutenção é mínima, mas é um carro que ele exige uma certa infraestrutura para você conseguir utilizar, cara. Sim. Ainda mais se tiver uma distância, né? Exatamente. E na minha opinião, Rui, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um 100% elétrico e eu adquiri agora recente, inclusive, gente, eu recomendo, né? É o Corolla Altis Premium híbrido, né? É um carro que tem preço, é um carro que tem acabamento, é um carro que não te dá problema e é um carro muitíssimo econômico, que é o que eu quero abordar também. Então, o que eu acho? Eu acho que para o dia a dia, se você roda uma quantidade considerada de quilômetros, eu acho que o híbrido ele é mais adequado. E o 100% elétrico é quando você vai intercalar ali no teu dia a dia necessidade menor de tráfego, né? Então eu acho que os dois eles se completam. Agora, o fato é o seguinte, são carros mais tecnológicos normais, sim, são carros muito mais econômicos e uma das coisas mais fundamentais, são carros sustentáveis. Que o híbrido ele vai usar menos combustível fóssil e o elétrico é 100% elétrico. Né? Eu acho que isso é fundamental. Eu queria tocar num assunto agora que eu acho muito importante, muito legal. Fala um pouco da economia. Né? Porque, Rui, esse Corolla Altis Premium, esse híbrido que eu tenho, é um carro muito econômico. Né? A gente sabe que o carro híbrido, a partir do momento da combustão, troca de combustível, da frenagem, da própria mecânica, gera energia. Queria que tu falasse um pouco mais tecnicamente a importância e por que esses carros são tão econômicos. Bom, o que acontece? O híbrido ele não vai funcionar o tempo todo com motor a combustão. Ele está ali, motor elétrico. Tem uma troca, né? Exatamente, ele consegue mensurar, ele consegue equilibrar. E onde que ele vai ganhar na eficiência? Justamente quando você está freando o carro, você não precisa do motor a combustão. A própria frenagem regenerativa, a própria energia que se gera daquela frenagem recarrega a bateria. Então, se eu estou descendo uma rua, eu estou recarregando a bateria. Eu estou andando numa reta e você alivia o pé do acelerador, eu estou recarregando a bateria. E quando você exige mais um pouco de potência, um pouco mais de... A bateria chegando no estágio crítico, eu preciso recarregar entre o motor a combustão. Por exemplo, parado no sinal, provavelmente vai estar somente na parte elétrica ali. A gente tem até no próprio câmbio, a gente tem aquela opção B, né, que é de bateria. Então, de repente, se o cidadão tá longe de um posto, ele pode colocar no B e ir embora, né? Na verdade, ali, Afonso, ele a gente chama de... Ele gera um freio motor, cara. Aquele B, ele é de Blake, ele é de freio, cara. Ele serve para você gerar frenagem no carro. Então imagina assim, um carro híbrido ele não gera freio motor. Imagina que você está descendo a serra, cara. Nossa região não existe, né? Mas você está descendo uma serra, por exemplo. E você quer que o carro comece a frear para você não exigir tanto do freio ali. Você coloca no B e os motores elétricos vão gerar uma certa resistência para as rodas para poder aquele carro frear. Frenagem. Exatamente. E também recarrega a bateria. É isso que eu estou querendo dizer. Mas a principal função dele justamente é essa, é gerar frenagem. É como se fosse um freio motor. O cara tá numa perrengue ali de combustível, ajuda para chegar no posto, né? Que vai forçar a travar e vai gerar energia, vamos dizer assim. Não, na verdade não funciona dessa forma. Não ajuda, porque na verdade eu tinha essa visão, sabia? Eu também tinha essa visão até entender como é que funciona, porque o B ele parece que é de bateria, né? Sim. Mas ele é de Blake, Sim. De freio, de você Sim. parar, né? Sim. Então, quando você coloca ali, a bateria está alimentando o motor elétrico para gerar uma resistência. Então gera energia desde que o combustível esteja funcionando, para poder unir, né? É isso mais ou menos, né? Não exatamente, mas é assim. Imagina que... Como é que funciona o motor elétrico? Você tem um auxílio externo que vai girar aquele alternador. Sim. Aquele gerador, digamos assim. Sim.
E esse gerador, para ele gerar essa eletricidade, ele tem um peso ali. O campo magnético ele gera um peso, né? Agora, quando eu quero... E se você girar ele livre, tipo, sem estar energizado, ele vai girar livre, ele não tem peso nenhum ali. Agora, se eu gerar um campo magnético ali para ele gerar um peso, é isso que faz o carro frear. Uhum. Então, o próprio motor elétrico, como o motor a combustão não vai ter a capacidade de, digamos assim, de gerar o freio motor, o próprio motor elétrico do carro é que gera esse freio motor. Então, o sistema gera um campo magnético, só que ele não está recarregando a bateria, ele está deixando o motor girar pesado. Como está conectado às rodas, ele acaba que você vê que o carro freia. Tanto que se você tiver em drive, numa reta e jogar para o D, mudar a posição... Reduz a velocidade. Ele pesa. Reduz a velocidade, já percebi isso. Porque ele está gerando freio motor. Entendi. Bom, bacana. Rui, outra temática que eu acho interessante para o pessoal de casa, por que os carros elétricos, os carros híbridos têm uma potência maior que os de combustão? O que acontece? Quando você tem um motor a combustão, 100% a combustão, sem auxílio do motor elétrico, você tem um determinado torque. E aquele torque são vários fatores. Projeto do motor, peso do carro, o volume do motor, o tipo de combustível que você vai usar. Então, eu tenho um carro, vou falar um exemplo aqui, 1.8, um carro popular, 120 cavalos de potência. Só que ele vai me dar essa potência a 5.000 RPM, 4.000 RPM. Então, até esse motor atingir essa rotação, para ele ter essa potência, tem um tempo. Que é aquele negócio de você mover, conseguir girar o carro e ele se locomover. Então, diferente do motor elétrico. O motor elétrico, a potência dele que está ali já é quase que instantânea. Eu percebo também, Rui, que o motor a combustão normal a gente vai acelerando e estagiando. O elétrico pisa. Porque dá um empuxo, né? É impressionante a diferença, né? É o torque instantâneo. O torque é instantâneo, exatamente. É instantâneo, né? Não tem muita... Não, ele não tem que... Você não tem... eu vou alcançar aqui no motor elétrico, no gerador aqui no motor elétrico, 3.000 RPM, 4.000 RPM para ter a potência máxima dele. Não, é quase que instantâneo. Impressionante. Gente, a gente termina nosso segundo bloco. Achei bem interessante a conversa. A gente procurou abordar vários temas aí. Já já a gente volta com o terceiro e último bloco. Abraço. No coração da Amazônia, a energia pulsa. Imagine um futuro onde a energia não é apenas eficiente, mas inspiradora. Onde a tecnologia não é apenas funcional, mas transformadora. A Energin está moldando esse futuro hoje, oferecendo soluções em energia focadas em pessoas e no meio ambiente. Energia que inspira, tecnologia que transforma. Somos Energin Sustentabilidade. Saiba mais em energiam.com.br. Gente, voltamos para o terceiro e último bloco aí da nossa última entrevista do ano de 2023 aí. E Rui, só ficou uma pontinha solta do bloco anterior. Fala um pouquinho aí. Então, acho que o principal relacionado à economia, né, de um veículo híbrido convencional é o quanto que você realmente tem de economia, cara. Você tem uma ideia, a média de economia com um veículo híbrido é 30% comparado, por exemplo, o motor 1.8 do Corolla híbrido com 1.8 de um carro convencional. Uhum. Então, imagina você colocar isso na ponta do lápis, que você tem 30% a menos de economia. É muita coisa. Muita coisa. Essa economia que você tem a mais aí, que você gera com carro híbrido, também é poluição, é gás carbônico, é muita coisa. Eu fico imaginando um profissional liberal que roda muito, pessoal de aplicativo, né? Eu acho que é bem interessante, né? 30% do dispêndio de combustível por mês, né? Imagina agora. Por ano. A gasolina do jeito que parece que tá, é muita coisa. Sim, muita coisa mesmo. Muito, muito importante. E Rui, no último bloco a gente sempre fala da questão da sustentabilidade, né? A política da Toyota na questão de sustentabilidade, tu pode falar um pouquinho? A Toyota é muito voltada somente para esse tema, sustentabilidade. Por quê? Primeiro ponto, a Toyota, quando ela começou a criar o carro híbrido, a célula de combustível, ela busca neutralizar carbono.
Então, um carro elétrico não polui nada. Mas a Toyota ela vai muito além disso. Ela pega isso no processo como um todo. Pra você ter uma ideia, a fábrica da Toyota em Sorocaba, que é a fábrica mais recente que ela tem no Brasil, é uma Eco Factory. É uma fábrica ecológica, cara. Existe ao redor da fábrica um cinturão verde, cara. Que legal. Foram plantadas árvores ali que, além dela gerar uma sustentabilidade, ela também preserva o meio ambiente daquela região. E, cara, se você chegar lá, você não tem poluição sonora, você não tem poluição visual. É como se você estivesse num bosque, cara. Uhum. Você não imagina que você está dentro de uma fábrica, cara. Você não vê a avenida, você não vê a rodovia que está ali próxima, cara. Então, começa por isso. E o processo de produção em si, cara, você tem uma ideia. A concessionária, a Toyolex, a gente como concessionária, a gente é obrigado a atender as leis municipais, estaduais, federais de meio ambiente, cara. Então, a gente trabalha com reciclagem, trabalha com... Primeiro, a gente tem que atender a política ambiental, né? Segundo, tudo que eu gero de resíduo, eu tenho que dar uma destinação final adequada. Então, tem uma empresa que coleta o óleo, tem uma empresa que coleta o papel, o plástico, o resíduo perigoso. Sensacional. Então, imagina, fora isso, nós temos também a ISO 14001, que é uma exigência da montadora, cara. Muito legal. Então, imagina, a ISO 14001 não é uma norma federal, estadual, é uma norma global, cara. Então, que vai ali, que basicamente é como é que eu vou criar um negócio sustentável economicamente, poluir o menos possível, sem agredir o meio ambiente. Então, eu acho que, imagina você ter ali metas de redução de água, recurso natural, metas de redução de energia. Então, tudo isso aí, você está preservando o meio ambiente. Sim. E o carro híbrido abastecido com etanol é o melhor dos cenários, cara. Sim. E a Toyota tem o carro a célula de combustível, o Mirai. Está entrando agora no Brasil com híbrido plug-in, que vai ser a RAV. Então, se você tem uma infraestrutura na sua residência, na sua casa, de conseguir colocar esse carro na tomada, por exemplo, para quem mora em condomínio, talvez não tenha essa infraestrutura. Pô, não vai ter uma tomada em cada... Talvez onde a pessoa pare no estacionamento do condomínio não tem uma tomada. Mas para quem tem a condição, para quem tem a infraestrutura, você liga o carro na tomada, recarrega a bateria ali em 8 horas, você consegue rodar 70 km no modo elétrico. Muito sem bom. queimar 1 kg de combustível fóssil. Muito bom. Muito legal. É muita coisa. Eu fico muito feliz de saber que uma montadora mundial tem essa filosofia, né? Porque é dando exemplo, né? As coisas têm muita questão do exemplo, né? Eu creio numa frase aí que eu acho muito interessante. As palavras voam, o exemplo arrasta. Então, eu creio que uma empresa como a Toyota dá esse exemplo é sensacional, a nível mundial, a nível global, né, Rui? Cara, além de tudo, você não pode só pensar no teu negócio, ele tem que ser lucrativo, lógico, tem que ser sustentável economicamente. Mas não adianta você ser sustentável economicamente destruindo o meio ambiente, cara. Sim. Daqui a 100 anos, 200 anos, até menos, você vai fazer o que com isso aí? Você não vai existir um planeta para você. O nosso tempo está acabando, né? Então a gente tem que rápido, corrigir, né? e é rápido. E Rui, cara, muito obrigado aí. A entrevista foi sensacional, muito bacana. Agradeço o convite. Tô vendo que tem um negócio aí, cara. né? Trouxe um brinde para você aqui lá da Toyolex, tá? Obrigado. Uma lembrança. Obrigado aí, meus amigos da Toyolex. Muito grato aí, viu? Cara, entrevista muito bacana, Rui. Cara, agradeço o convite de coração mesmo, cara. Eu sei que se a gente pudesse, eu ficaria aqui horas e horas conversando sobre isso. E eu sei que a correria tá grande em época de Natal aí. Eu queria agradecer, tá? E acho que foi uma entrevista muito bacana. A gente abordou vários temas aí em pouco tempo, para não ficar uma coisa maçante. E eu acho que as pessoas cada vez mais se estimulam a ter um dia um carro híbrido ou um carro elétrico. Viu? Muito obrigado, viu, meu irmão? Afonso, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite. Vou também fazer um convite para os nossos telespectadores. E dá os dados lá da Toyolex. Quem quiser seguir a Toyolex, tá no Instagram, @ToyolexManaus. Daqui a pouco vai estar Pronto. lá embaixo do E vídeo. convido também as pessoas a conhecer essa tecnologia, cara. O híbrido tá aí, cara. O carro eletrificado, ele não é mais o futuro, ele é o presente. Sim. Você é um apreciador da tecnologia. Você tem um 100% elétrico, tem um carro híbrido. Daqui a pouco vai ter o híbrido plug-in, que você consegue conectar na tomada para recarregar, ter alguns quilômetros de autonomia só no modo elétrico.
Então, assim, não é uma coisa do amanhã, ela é presente, cara. Sim, é hoje. O futuro é hoje. Exatamente, o futuro é hoje, cara. Gente, esse é o nosso último episódio do ano, né? Eu queria agradecer imensamente aí por esse podcast que a gente começou esse ano. E a gente aborda uma linguagem que é para as pessoas que gostam mesmo de inovação, tecnologia, sustentabilidade. Para o ano que vem, a gente está aumentando o nosso leque de entrevistas. Eu fico muito feliz por cada pessoa que tem dado essa moral para a gente aí, tem dado like, tem se inscrito no canal, né? E eu queria agradecer muito a todos vocês por de forma gigantesca, estar acompanhando a gente nesse ano. Queria agradecer, acima de tudo, ao Papai do Céu, né? Que sem ele a gente não poderia estar aqui hoje fazendo esse trabalho. Eu queria pedir aí para os meus amigos aí dos bastidores, Ana e César, dar um pulinho aqui comigo. A gente não faz nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. São 2 pessoas sensacionais, né? Cezão vai na imagem, vai no áudio. A Ana vai de mídia social, de vídeos. E com muita criatividade me ajudando nas entrevistas. Então, vem para cá com a gente. E eu queria desejar aí um Feliz Natal, né, gente? Feliz Natal, próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a todos. E que 2024 seja um ano de muita energia. Paz para todos. Abraço. Valeu.